Salve Maria Santíssima. Vamos falar hoje um pouco sobre alguns questionamentos que se fazem a respeito de assuntos envolvendo o demônio, o anticristo, a besta fera. É interessante notar o seguinte, que o centro da nossa fé é Jesus Cristo, a nossa fé é cristocêntrica. A nossa fé tem como fonte, sem dúvida, o crer na Santíssima Trindade. Então, o demônio, de modo algum, é o centro da nossa fé. Claro que não. Porém, uma das obras de Jesus Cristo é destruir as obras de Satanás. Não apenas de forma figurada, destruir mesmo. É interessante que algumas vezes se chega ao extremo de dizer que os demônios não existem, era apenas uma linguagem figurada da Bíblia ou entendimentos equivocados da Bíblia. Sabemos que não podemos, que não se pode, melhor dizendo, atribuir tudo ao demônio. Porém, isso não nos dá o direito de dizer que ele não existe. E aqui diferenciar, né, o diabo e os demônios. E é interessante que às vezes há um interesse muito grande por esse assunto, mas há várias desinformações e deformações, às vezes intencionais, sobre isso. É vontade do demônio que a gente tenha medo dele, mas também é vontade do demônio que a gente busque ser curioso pelas coisas que falam sobre ele, para que ele possa nos prender, nos escravizar. Uma das perguntas que se faz: o anticristo é o mesmo diabo? Alguns exorcistas e muitos padres falam que sim, o anticristo é a figura bíblica do anticristo é o próprio diabo. Segundo o padre José Forteia, essa identificação é um erro. Ele vai falar isso no livro Suma Demoníaca, que é um tratado de demonologia e um manual de exorcistas. E ele é doutor em demonologia. E ele vai falar que isso é um erro. O anticristo é apresentado no Apocalipse sempre como um homem, é o que ele vai dizer. No caso, em Apocalipse 13, versículo 18, se diz que o 666, o número do anticristo, é número de um ser humano. Logo, se é um ser humano, não pode ser um espírito. O anticristo não é o demônio, portanto é um homem que propaga o ódio, a guerra e o mal. Nero, Napoleão, especialmente Hitler, são figuras e esboços perfeitos do anticristo. Lembrando aqui também que São João Evangelista já falava sobre o anticristo, aquele que está contra Cristo, né? Que fala que já no meio deles já havia anticristos, que saíram do meio deles, mas não era dos nossos, a expressão de São João, em uma das suas cartas. Então, seu próprio nome anticristo também nos esclarece muito sobre a figura que representa, isto é, trata-se da figura contrária a Cristo, que está contra o seu plano, contra a sua vontade. Jesus era um homem, o anticristo também é um homem. Cristo estendeu o amor, a paz e a misericórdia. O anticristo vai colocar na humanidade o ódio, a guerra, a vingança e os males possíveis que estiver ao seu alcance. Ambos fizeram prodígios na vida. Ambos têm os seus seguidores. Um deles, no caso Cristo, é a figura da humildade, que é crucificado. Já o anticristo é a figura do orgulho e do triunfo. O anticristo, ele tem por pai Satanás. E Cristo, o divino Pai eterno, que é Deus. É uma das coisas também que se coloca nos filmes, é se Satanás pode ter filhos. E às vezes há alguns filmes que mostram isso, né? Que o demônio acabou tendo, de certa forma, uma relação sexual e acabou gerando um filho. Tem alguns filmes que abordam esse tema. Isso é possível? Não.
Satanás não pode ter um filho, porque é impossível, porque é um espírito. E um espírito não pode ter um filho. Ele não pode procriar de forma carnal, porque ele é um ser imaterial e ele não vai poder fertilizar nada. Às vezes, em muitos romances e filmes, como eu já falava, no final dos tempos fala que o demônio terá o seu filho, que vai ser o anticristo, que nós falávamos antes. Isso está fora da Bíblia e está fora também da lógica teológica. Ficou até meio redundante, né? É interessante também perceber outra coisa. Existe uma paternidade espiritual do demônio, mesmo que não exista essa paternidade física? Sim. Mas o único caminho possível para essa paternidade do demônio é uma paternidade espiritual. Como se dá isso? Ou seja, quando você vai aderindo de forma livre às obras do demônio. Quando você faz um pacto com ele. Quando você se decide pela maldade, pelo ocultismo, por tudo aquilo que é do mal. Lá em 1 João 3,10 fala o seguinte: nisso se mostram os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mesmo João vai falar em 1 João 8,44: vocês sois filhos do vosso pai, que é o diabo. Lá em Atos 13,10, quando o mago Elimas queria comprar os dons de Deus, porque ele viu os apóstolos fazendo milagre, ele deseja comprar os dons de Deus. E ele é chamado com essa expressão: mago Elimas, que era filho do diabo. Usava a expressão, ele é chamado filho do diabo, e ele é punido por querer os bens de Cristo, né? Comprar. É aí que vem a questão da simonia, que é Simão o mago, né? Mas no caso aqui é o mago Elimas, que a gente está se referindo, que é do texto de Atos 13:10, mas tem uma referência do mago Simão, onde ele vai querer comprar os dons de Deus. A besta do Apocalipse é uma pergunta que se faz também ao demônio? Também não. O Apocalipse vai distinguir muito bem entre três figuras: a figura do anticristo, a besta e o dragão. O dragão é a antiga serpente. O anticristo é um homem, a besta é um poder político, uma grande nação que leva a guerra aos confins do mundo, e o dragão, a primitiva serpente, é o diabo. Todos os versículos do Apocalipse apontam isso de forma muito distinta e muito clara a respeito desse assunto. Sobre o significado do 66, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso. Aliás, um áudio, melhor dizendo, né? O que Dom Estevão Bittencourt vai explicando um pouco. Sobre quantos demônios se condenaram, isso é uma pergunta que não dá para responder. Sabemos que foram muitos. Referindo-se aos anjos, fala-se de milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam, em Daniel 7:10. Também cremos que existe um número quase que incontável de demônios que nos tentam, né? Mais uma ideia que se tem teológica, que é a mais coerente, segundo os santos padres, é que entre os anjos os pecados foram menos abundantes. Poderíamos dizer que entre os anjos os pecados foram menos abundantes, mas mais demoníacos, enquanto neste mundo os pecados são mais abundantes, mas menos intensos, pois procedem em sua maior parte da debilidade. É interessante ainda ressaltar o seguinte: por que que Deus não destrói o demônio? Deus tem poder para isso? E também o padre José Fortelli vai falar o seguinte: os demônios são a manifestação do poder de Deus em seu atributo, da justiça. A mera existência dos demônios proclama que a lei de Deus não se ofende em vão. Eles são a prova de que a santidade da Trindade é inviolável. O que viola essa santidade deforma a si mesmo, transformando-se em demônio. Há uma violação dessa lei e dessa santidade que é reversível. Mas se a vontade opta por não retornar dessa transgressão, então a deformidade torna-se eterna. Isso foi o caso que fizeram os anjos, né? Os anjos decaídos.
por isso que decaíram, porque endureceram seu estado de negação a Deus. Não é uma deficiência da misericórdia de Deus, não perdoar os condenados, no sentido das almas, dos condenados, dos seres humanos, e nem é uma deficiência da misericórdia não perdoar os demônios. O que existe é o não querer ser perdoado, tanto do lado das almas condenadas, como dos demônios. É interessante saber também que Orígenes, ele e outras pessoas também da sua época achavam que, defendiam a tese que, para o final dos tempos, os demônios teriam como que uma nova chance, e também as almas dos condenados. Essa colocação, que é, de certa forma, compreensível, talvez até algum de nós já pensou dessa forma, é compreensível porque ainda se estava começando a fazer a teologia, a tomar uma forma cada vez mais clara da fé. Então, Orígenes, embora tenha errado feio nessa colocação, mas era compreensível na época dele, mas hoje não. Dado o esclarecimento que nós temos pela graça de Deus e por tantas formações, nós não podemos crer nisso, porque seria talhar a liberdade. O Senhor não nos usa como fantoches, né? Se bem que isso é um grande mistério entre a soberania divina e a liberdade humana, e a liberdade também dos anjos, né? Mas uma vez que os anjos negaram a Deus, foi uma decisão irreversível. Então tenhamos esse cuidado também, né, de não entrar em heresias. A questão do inferno ser eterno, a gente pode abordar em outro momento, já tenho alguns áudios sobre isso. Aí uma pergunta que se faz, né? A pior condenação é a dos demônios ou a dos homens? Os homens se referindo à humanidade no geral, homens e mulheres. Aí vai depender. Há homens que cometeram pecados piores do que os cometidos por alguns demônios. Assim como existem homens que são maiores no céu que alguns anjos. O pecado como virtude não é dependente da natureza, mas essencialmente da vontade. Da mesma forma que aqui no mundo, uma pessoa sem cultura e nenhum poder pode cometer um pecado mais intenso do que um poderoso governante ou um filósofo reputado e de renome. Assim como uma mulher de idade avançada, o analfabeta, pode ser muito mais santa que um papa. A ordem da graça não está relacionada com a ordem da natureza, se é angélica ou humana. Isso vai depender da intensidade da vontade e de deixar a graça de Deus trabalhar na pessoa que a recebe, né? Então vai depender muito dessa circunstância. Nós encerramos por aqui. Em outros momentos nós vamos aprofundar esse tema que aborda um pouquinho a questão da demonologia, de forma sóbria, sem apelo, sem sensacionalismo, melhor dizendo, perdão. Porque às vezes a nossa mera curiosidade nos fazem, às vezes, inventar tanta coisa, né? A gente tem que averiguar o que a fé nos diz a respeito dos anjos decaídos. O que Santo Tomás de Aquino nos fala também, os grandes santos, a doutrina católica como um todo, né? Então fica aí a nossa pequena reflexão.